Muito bem, pessoal, saudações para vocês. Agora nós vamos começar a ver o nosso último filo de animais, que é o filo dos cordados, que é o filo ao qual nós pertencemos. Mas, primeiramente, nós vamos dar só uma introduzida breve e vamos ver só os cordados primitivos. Aí depois, nas outras aulas, nós vamos ver os complicados, né, até chegar em nós mesmos. Pois bem, então esse filo dos cordados está aqui ó, no final do nosso cladograma. Aí o animal que está representando eles são os sapinhos aqui, tá certo? Esses cordados, eles são um filo muito diversificado, porque aqui você tem os répteis, os anfíbios, os peixes, aves, mamíferos. Então tem animal que é de água doce, de água salgada, animal que voa, animal que cava buraco. Então assim, são animais que ocupam um monte de nichos, tá? Bom, assim como os equinodermos que estão aqui, ó, nós somos deuterostômios. Já vimos o que é isso, né? Lá na gástrula tem o buraquinho, que é o blastóporo. Esse buraquinho dá origem ou à boca ou ao ânus. Então, equinodermos e cordados, no caso dos equinodermos e dos cordados, o blastóporo dá origem ao ânus. E aí a boca surge depois do outro lado do animal. E além disso, o processo de formação do celoma que nós temos é esse aqui. É a formação, nós somos enterocelomados. Os anteriores são esquizocelomados. Então, o esquizoceloma se forma a partir como se fosse uma racha no meio da mesoderme. O enterocelomado, o celoma se forma a partir de projeções do intestino primitivo. Pois bem, então os cordados, o mais importante saber sobre eles inicialmente é que eles são os animais que têm 4 características fundamentais. Primeiro, uma notocorda, que a gente já vai ver. Segundo, um tubo nervoso dorsal, aqui na figurinha está chamado de cordão nervoso. Tem essas tais fendas faringianas. E por último, uma cauda após o ânus, a cauda pós-anal. Tá certo? Esse ânus está muito para trás nessa figura. Eu poderia ter botado esse ânus mais por aqui, sabe? E aqui essa região toda da cauda. Mas enfim, quem é cordado tem essas 4 características fundamentais, pelo menos em algum estágio da vida. Normalmente, assim, pelo menos na fase larval, no começo do desenvolvimento, tem essas 4 aí. Tá? Notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faringianas e a cauda pós-anal. Pois bem, então vamos começar. A notocorda, que está aqui, ó, esse bastão aqui, ó, que se estende, nesse caso desse animal, está se estendendo da cabeça até a cauda dele. Tá? Essa notocorda é um bastão que tem origem mesodérmica, tá? E tem essas células aí envoltas numa matriz gelatinosa e que se estende longitudinalmente no corpo do animal. Agora, para que ela serve? Função principal, sustentação e suporte. Tá? Então, é um bastão que sustenta o corpo do bicho, né? E também, esse bendito desse bastão, ele pode servir como ponto de apoio para os músculos e ele libera substâncias, tá? A notocorda libera substâncias que induzem a diferenciação de células que estão próximas a ela, tá certo? Então aqui a gente tem as funções da notocorda. Então, o mais importante de lembrar é que tem função de sustentação, mas serve de ponto de apoio para os músculos e também produz substâncias que induzem a diferenciação celular. Agora, no filo dos cordados, tem 3 subfilos. Um subfilo dos urocordados, que a gente já vai ver também, dos cefalocordados e os craniados, que muitas vezes aparecem com o nome de vertebrado, tá? Mas craniado é o nome mais correto. Então você tem que saber o que acontece lá com a notocorda e as outras coisas, nesses 3 subfilos de animais, especialmente com a notocorda. Nos urocordados, esse uro aqui, tá? Vem de oros, que é cauda. A notocorda é restrita justamente à cauda e só dura até a fase larval. O adulto perde a notocorda. Nos cefalocordados, que é esse animal aqui, ó, o anfíoxo, que vocês já conheciam do ano passado, a notocorda se estende da cauda até a cabeça. O céfalo aqui é cabeça, então vai da cauda até a cabeça. E ela persiste na fase adulta. Isso aqui seria um anfíoxo adulto na figura. Já para os craniados vertebrados, o pega clássico das provas, tá, gente? A notocorda, ela degenera durante o desenvolvimento e ela é substituída pela coluna vertebral. Então, detalhe, a notocorda não vira a coluna vertebral. A notocorda é substituída por ela. A coluna vertebral passa a ser estrutura de sustentação e ponto de apoio para vários músculos, tá? Pois bem, então, próxima coisa, o tubo nervoso dorsal. O tubo nervoso dorsal é o tipo de sistema nervoso
que nós cordados possuímos. Então, anteriormente, vocês viram que esponja não tem, né, um sistema nervoso. Quinidário tem um sistema nervoso difuso. A maior parte dos filos de animais tinha sistema nervoso do tipo ganglionar. Os equinodermos é difícil classificar, sistema nervoso descentralizado, com anel na faringe e tal. Agora, o nosso é esse, é um tubo nervoso dorsal. Por que tem esse nome? Porque é um tubo nervoso dorsal, nas costas. Tá? Que tem um sistema nervoso central que é constituído do encéfalo e da medula espinhal, e desse sistema nervoso central partem várias ramificações que são os nervos, tá? De roxinho aí no cachorro. Tá? Então, a origem de sistema nervoso, você já sabe que é ectodérmica, para os outros também, tá? Para os outros filos de animais. Desses tubos aí, do tubo nervoso dorsal, partem os nervos, esse monte de ramificações aqui, que você vê no corpo do bicho. E outro detalhe, ele é dorsal, como o nome está dizendo. Nos filos anteriores, o cordão nervoso ele é ventral, tá? Aqui o artrópode de exemplo, tá? Esse gafanhotinho aqui. O cordão nervoso ele passa aqui, ó, pela barriga e não pelas costas. No caso dos cordados é pelas costas, tá? Outra coisa, nessa figura você está vendo de branquinho aqui, ó, justamente a coluna vertebral. Opa, deixa eu escrever aqui. Coluna vertebral. A notocorda ela fica embaixo, tá? Do cordão nervoso, do tubo nervoso dorsal. Mas, como a gente já viu, para os craniados, a notocorda é substituída por essa coluna vertebral aí. Tá? A coluna vertebral envolve o sistema nervoso, envolve o tubo nervoso dorsal. Então, oferece sustentação e também protege o tubo nervoso dorsal. Bom, fendas faringianas, que é um negócio meio esquisito isso aqui. Então, são, em resumo, orifícios com função respiratória. Tá? Eles comunicam o interior da faringe com o meio externo. Então, aqui no caso do animal, a água entra aqui pela boca, passa por essas, tipo assim, entra na faringe, passa pelas fendas faringianas, aí depois ela sai por um buraco aqui que chama de atrióporo. Não está desenhado aqui na figura. Então a água passa por essas fendas faringianas e aí ocorrem as trocas gasosas. Aqui está em maiores detalhes a cabeça do bicho. Então aqui é a boca, ó. A água, isso aqui é a água. A água entra pela boca, passa por essas fendas faringianas, tá vendo aqui, ó? Aqui é a fenda, os buracos. E aqui ocorrem as trocas gasosas. Aí você vê, inclusive, que aqui tem um coração, ó. Aí o coração bombeia o sangue passa por ali e recebe oxigênio e deixa CO2. Tá bom? Então, assim, nos cordados aquáticos, ou elas, se for primitivo, que elas persistem, elas mesmas fazem a função de trocas gasosas. Se for um cordado como, por exemplo, peixe, agnatos e tal, elas vão originar as brânquias, ou seja, estão relacionadas com a respiração mesmo. Tá? Agora, para cordados terrestres, elas originam outras estruturas, essas fendas, aí, esses buracos. Então, originam estruturas relacionadas ao aparelho auditivo, às glândulas paratireoides e às amígdalas cerebrais. Tá? Então, gera outras coisas. Outro negócio que dá complicação é o seguinte, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui embaixo. Aqui está a boca. Aí aqui tem as fendas, ó. Buraco, 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 buraco. Deixa eu botar aqui, FF. Fenda faringiana. Os buracos são as fendas. Agora, entre as fendas, tem arcos faringianos. Ou pode chamar, às vezes, também de arcos branquiais. As fendas geram essas coisas. Os arcos faringianos geram outras coisas. Então, aqui ó, nessa figura, você tem aqui embrião de peixe, réptil, pássaro e humano. Então, essas coisinhas aqui que estão destacadas de roxo, ou vinho, sei lá qual é essa, essas são as fendas faringianas. Tá? Agora, entre as fendas tem esses arcos geram outras coisas. Então, por exemplo, está aqui ó, destacado de verdinho. Músculos da expressão facial, esse masseter aqui, ó, músculo da mastigação. Então, enfim, ele gera outras coisas. Resumindo, a gente pode dizer que gera os músculos e estruturas relacionadas à mastigação. Tá? Mas gera outras coisas também, gera o ciclo lá do aparelho auditivo, gera outras coisas. Tá? Mas aí, tipo assim, só de curiosidade mais, porque aí já fica muita coisa para decorar, né? Aí complica a vida de todo mundo. Bom,
A última dessas 4 características dos cordados é a cauda pós-anal, o rabo. Tu já viu uma esponja com rabo? Medusa com rabo? Esses bichos não têm rabo. Rabo, cauda, quem tem somos nós, cordados, tá? Então essa é uma extensão que se projeta além do ânus e que a ideia é conferir maior mobilidade, equilíbrio e tudo mais para o animal. Tá? Inclusive se for animal aquático, ele usa a cauda para se locomover, né? E tudo mais. E tem cordado que mantém a cauda na fase adulta e outros não. Nós mesmos a gente perde, né? A gente perde, porque é só o resquício. Pois bem, sobre a classificação dos cordados, então como a gente tinha visto, são 3 subfilos. Os urocordados, os cefalocordados e os craniados. Urocordados são os que têm a notocorda só na cauda durante a fase larval. Cefalocordados são os que a notocorda se estende da cauda até a cabeça e ela persiste na fase adulta. E os craniados são os que têm crânio. Tem esse nome de vertebrado, mas o problema é que nem todos têm vértebras, tá? Então aqui está uma filogeniazinha dos deuterostômios. Um ramo aqui, ele está mostrando os equinodermos. E esses hemicordados, que a gente nem estuda mais isso aí no ensino médio. E no outro ramo você tem os cefalocordados, que, como exemplo, tem o anfioxo. Os tunicados, que são urocordados. Deixa eu botar aqui. E os vertebrados, os craniados, né? Aí ele acabou representando com um sapinho aqui, tá bom? Bom, a gente também pode chamar os urocordados e cefalocordados de protocordados. Seriam os cordados primitivos, tá? Mas não é uma categoria, não, é só um termo artificial. Então, esses são os cordados primitivos, protocordados. Bom, um pouquinho só sobre cada um deles. Urocordados, então, quem são? São animais chamados de assídeas ou tunicados. Na figurinha aqui embaixo, tá vendo? Coloridinho, bonitinho, parece uns amonguinhos, né? Uns amongueõezinhos. Esses animais eles são marinhos. Geralmente quando a gente destaca coisas tipo assim, esses animais são marinhos, é para dizer que são bem primitivos, saem nem da água salgada ainda, não tem nem representante de água doce ainda. Tá? Esses animais são o seguinte, as larvas são livres natantes. Vou botar aqui, nadam. Então a larva é livre natante. O que você está vendo aqui na figura? A notocorda, tá? De vermelho, que fica aqui na cauda. Na verdade esse desenho deveria ter finalizada a notocorda bem aqui, mais ou menos. Devia ser só daqui para cá. Mas enfim, né? De azul está aqui um tubo neural. Enfim, fendas branquiais. Tá? E a cauda é esse próprio negócio aqui. Então a larva nada. Aí uma vez que a larva nada e encontra um lugar, ela se fixa e o adulto sofre muitas modificações. Perde a notocorda, perde um monte de coisa. O adulto ele é fixo, ele é céssio. Vou escrever fixo. Tem gente que diz que não é totalmente fixo, não, que ele ainda conseguiria se deslocar. Mas, via de regra, vamos admitir que seja fixo, céssio mesmo. Vive lá fixo, filtrando a água do mar. Como? Ele tem esse sifão inalante. Tá aqui. A larva também tinha, tá? Aí, por aqui a água entra. Então, traz partículas de alimento, gases respiratórios. Esse monte de buraquinhos aqui, não. Aqui está a faringe. Então tem um monte de fendas faringianas aí e tudo mais. A água entra, traz partículas de alimento, gases respiratórios e a água sai por esse outro buraco, que é o sifão exalante. Tá? Então são animais assim, bem simples. Ele tem lá coração, tem órgãos, né? Tem o aparelho digestório e tudo mais. Mas é um animal bem simples. Tá? Um animal filtrador de água. Pois bem, então é isso. A notocorda é restrita à cauda da larva. Esses aqui são os adultinhos aqui embaixo. Bonitinhos, né? De ver. Parece umas esponjinhas. Parece uma esponjinha emborrachada. Sabe? O bicho parece isso. Bom, os cefalocordados, o representante é o anfioxo. Que também são animais marinhos, tá? Esse bichinho aqui. Parece uma larva de peixe, o adulto. É um bicho que ele nada, mas ele vive a maior parte do tempo desse jeito aqui, ó. Enterrado. Fazendo o quê? Adivinha? Filtrando. A água entra pela boca. Aí traz gases respiratórios que passam aqui pelas fendas faringianas, tá? Fenda faringiana aqui. E sai, vai embora por esse atrióporo, a água, tá? Mas aí partículas de alimentos são capturadas, passam pelo resto do aparelho digestório e vão embora depois pelo ânus, né? Como fezes. Bom, então a característica primordial é essa. A notocorda se estende da cauda até a cabeça, céfalo é cabeça, né? E ela persiste também durante a fase adulta.
que é esse bicho que você está vendo aí. Tá certo? As outras características também ficam. Bom, e por último, essa pausa toda foi para poder espirrar. Por último, tem aqui os craniados, tipo nós, que temos esse troço aí, o crânio, que protege o encéfalo. Tá? O encéfalo está lá dentro do crânio. O crânio protege o encéfalo e a coluna vertebral protege a medula espinhal. Pois bem, então os craniados são os agnatos, tem gente que chama de peixe agnato ou peixe sem mandíbula. Vamos diferenciar aqui, tá? Os peixes cartilaginosos e ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, como a gente já tinha mencionado, o grupo é bem diversificado, ocupa muitos nichos. Nesse grupo, não pode esquecer, a notocorda ela não vira a coluna vertebral, ela degenera e ela é substituída pela coluna vertebral, que pode ser de natureza cartilaginosa ou óssea. Se for peixe cartilaginoso, tubarão, por exemplo, é cartilaginoso. Se for uma lampreia, peixe-bruxa, que é agnato, é cartilaginosa também. Apesar de que peixe-bruxa não tem, tá? Tem um detalhe. E o detalhe é justamente esse mesmo aqui. Por que a gente evita usar o nome vertebrado? Todos têm crânio, mas nem todos têm vértebra. O que são as vértebras? Esses ossinhos aqui ó, da coluna vertebral. Deixa eu destacar um ossinho, que aí tem essa pecinha de cartilagem entre um e outro, para proteger. Tá? Então essas são as vértebras. Os peixes-bruxas, que também chama de feiticeira, é uma classe chamada Myxine, que são agnatos, eles não têm vértebra. Tem crânio cartilaginoso, mas vértebra não tem. E eles também retêm a notocorda na fase adulta. Seriam assim, os representantes mais primitivos dos craniados. Tá bom? Então, gente, por hoje é só isso. Na próxima videoaula aí a gente já começa com os peixes. Beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima.